alegria que nós cumprimentamos os nossos queridos e amados irmãos, mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o professor Ricardo Sobral. Nós estamos aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical do Ministério Belém, aqui na cidade de Pindamonhangaba. Nossa igreja tem um canal no YouTube, onde você pode acessar e adquirir outras aulas como essa. O canal é AD Belém Pinda EBD. E você entrando lá, você vai ter aulas com a sala dos adultos, a sala dos jovens casais, como essa, juvenis, adolescentes, jovens, maternal. Então, não deixe de visitar e também não deixe de fazer o seu comentário das aulas que você tem assistido. É muito bom para nós receber um feedback da sua parte. Muito bem. Hoje nós iremos falar sobre um tema muito propício para os nossos dias, que são corações saudáveis. Isso aí, corações saudáveis. Nós, ao ler a palavra de Deus, as bem-aventuranças do Senhor Jesus em Mateus 5, lá no verso 8 diz assim: bem-aventurado os limpos de coração. Bem-aventurados os limpos de coração. É bem verdade que quando nós nos casamos, quando nós desejamos ter alguém ao nosso lado até que a morte nos separe, nós entregamos para esse alguém, para essa pessoa que está assistindo essa aula com você talvez, o nosso coração. E nós falamos para essa pessoa: cuida dele, cuida desse coração, faz o melhor por esse coração. Mas, infelizmente, ao longo da trajetória matrimonial, esse coração vai sofrendo alguns abalos, esse coração vai recebendo algumas pancadas às vezes, esse coração vai muitas vezes se tornando insensível ao outro e vai ficando machucado e infelizmente se torna um coração enfermo. E um coração enfermo contamina o casamento. Um coração doentio, um coração não saudável, infelizmente, ele vai causar dissabores, infelicidade no relacionamento conjugal. Então eu quero compartilhar com você, nessa aula, algumas maneiras ou que a palavra de Deus nos ensina de como cuidar, como manter o nosso coração saudável. E essa aula não vai servir apenas para você que é casado, mas para qualquer pessoa que esteja nos assistindo. São princípios da palavra de Deus que vai nos ajudar a manter um coração saudável. Vamos então para eles. Salmo 24, do verso 1 até o verso 6 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará em seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Salmo 24. Ele diz que para que você tenha acesso ao monte de Deus e que você possa habitar nesse lugar, é preciso ser limpo de mãos e puro de coração. E é sobre isso que nós queremos falar. Como é que nós podemos purificar o nosso coração? O coração humano tem sido alvo da atenção da ciência, da atenção das artes, da filosofia, e a própria Bíblia também foi alvo, o coração foi alvo para ser destacado na Bíblia. A palavra coração, ela aparece aproximadamente 820 vezes na palavra de Deus. Alguns significados e aplicações do coração na palavra de Deus. Em Ezequiel 11, 19, nos diz assim: e lhe darei
Então eu lhes darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Então nós vemos aqui que uma das significados desse coração é que ele é um órgão físico, assim como os demais órgãos do nosso corpo. Ele é um órgão físico. Lá em 1 Reis, no capítulo 3, 1 de Reis 3, verso 9, diz que o coração, ele é como a mente humana. Portanto, dizendo Salomão, dá ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente possa discernir entre o bem e o mal. Salomão está então falando que o nosso coração é como uma mente humana, ou ele reflete a mente humana. O coração, em 1 Samuel 24, 1 Samuel 24 e o verso de número 5, Davi disse assim: depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul. Ou seja, doeu a consciência. Então o coração se assemelha à consciência do homem. Ele, após ter cortado a orla do rei Saul, pesou-lhe a consciência, a culpa veio sobre ele. E o coração também significa, segundo a palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do verso de número 20, 7, a partir do verso de número 20, diz assim: e dizia, o que sai do homem é o que contamina, pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, o coração também ele é refletido na palavra de Deus como a natureza humana, a nossa natureza humana. Pois bem, como é o coração de um homem sem Deus? Quando o homem não serve a Deus, como é esse coração? A Bíblia Sagrada também nos ensina que o coração do homem é enganoso. Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Irmãos, um coração enganoso no casamento, ele só vai causar males. Então, quando o engano, a mentira, permeia dentro de um relacionamento conjugal, certamente esse coração está afastado de Deus. Mas o coração do homem sem Deus, ele também é um coração insensato. Romanos 1:21 diz assim: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. O coração insensato é aquele coração em que não tem razão. É um coração louco. É um coração que não pondera. Ele faz loucuras. E cá para nós, já não teve momentos em que você fez uma doideira, uma loucura contra o seu cônjuge por causa do fervor do momento, da discussão, né? O temperamento, e quando você lá na frente falou, meu Deus, que coisa que eu fui fazer, que loucura é essa que eu fiz? Isso é sinal de um coração insensato. Mas o homem sem Deus, o coração dele também é um coração infiel. Olha o que diz a palavra em Hebreus 3, verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Que nunca haja em vós um coração mau
e infiel. Se ele está dizendo que nunca age, é porque há. É porque tem horas em que nós, como pessoas, nós estamos praticando a maldade no coração. Nós estamos sendo infiéis para com Deus e para com o próximo. Que você possa refletir sobre isso. O homem sem Deus, o seu coração é perverso. Provérbios 12, 8. Cada qual será louvado segundo o seu entendimento, mas o perverso de coração estará em desprezo. Quando nós praticamos a perversidade com o próximo, e esse próximo é o nosso cônjuge, você acha que o que nós iremos colher? O desprezo. Porque um coração perverso, uma pessoa que pratica esse tipo de maldade, ela não é bem aceita, ela não é bem querida. As pessoas desprezam ela. Quando a pessoa tem um coração perverso, é uma pessoa tóxica. E pessoas tóxicas ninguém quer do lado. Essa é a verdade. A gente não quer se relacionar com pessoas tóxicas. Agora, e quando essa pessoa é o meu cônjuge? Como conviver com isso? Então, esse é um sinal de que Deus não é Senhor deste coração. E que Deus precisa ter primazia, entrar nesse coração. O coração do homem sem Deus, ele também é um coração obstinado, é um coração soberbo. Lá em Isaías, capítulo 14, verso 13 e 14, diz assim: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui é uma representação de Lúcifer, né? Quando disse em seu coração que seria acima de Deus, então Deus o subjuga. Há muitas pessoas que agem dessa forma dentro do relacionamento conjugal. Eu sou o dono da verdade. É eu que sei de todas as coisas. Aqui nessa casa, o cacique tem nome. Isso é soberba, é obstinação. Nós somos uma equipe. E como equipe, nós devemos pensar juntos. Nós devemos viver essa vida de maneira que seja agradável para os dois. Não apenas para uma pessoa. Quando nós nos tornamos chefes, ao invés de líderes, certamente o casamento não será um casamento harmonioso, agradável. Por quê? Porque as pessoas, elas têm prazer em seguir um líder e não um chefe. Um chefe ele manda, um chefe ele subjuga, um chefe ele determina, e você tem que fazer e pronto. Ele não preza pela sua opinião. O chefe está ali para executar e ponto final. Fazer valer a sua palavra. Mas o líder não. O líder é aquele que inspira. Então, não seja uma pessoa soberba, obstinada. Sonde o seu coração. Faça o que o salmista diz no Salmo de número 139. Salmo 139. Ele diz assim, a partir do verso 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Bom, como pode o coração ser purificado? Bom, nós já vimos que o coração, ele pode ser um coração enganoso, obstinado, um coração perverso, né? Um coração que traz males, não apenas para nós, mas para o meu cônjuge. Como é que eu purifico esse coração, então? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ele é um agente purificador. O Salmo 119, verso 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti.
eu não peco apenas contra Deus, eu peco também contra o meu cônjuge. Quando eu faço algo que fere a santidade, que fere o respeito, que fere a honra. Então, para que eu não deixe que meu coração chegue a esse nível, eu preciso esconder a palavra. É a palavra que é remédio, é a palavra que purifica. Salmo 119, 111, verso 111, teus preceitos são meu tesouro permanente, não temporal, não de vez em quando, são meus tesouros permanentes, são o prazer do meu coração. Casal, a palavra de Deus é o prazer do teu coração? Você tem prazer em meditar nessa palavra? Você tem prazer em passar minutos, horas, debruçado, lendo, meditando, aprendendo? É um prazer para você? Porque se for um prazer para você, pode ter certeza que essa palavra fará efeito no seu coração. Salmo 119, verso 10. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Se eu estou buscando a Deus, se eu estou buscando conhecer a palavra de Deus, pode ter certeza que o Espírito Santo, que está em nós, irá nos ajudar a desviar o nosso coração da maldade e permanecer no coração, um coração puro, purificado. Como é que nós podemos purificar o nosso coração? Através do sangue de Cristo. Olha o que diz Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servires ao Deus vivo. Em algumas versões, purificará os vossos corações das obras mortas para servires ao Deus vivo. Você sabia que quando você serve a sua esposa, o seu esposo, você também está servindo a Deus? E eu só vou entender isso se o sangue de Cristo estiver sobre a minha vida. Se o sangue de Cristo estiver sobre mim, pode ter certeza que Ele irá purificar o meu coração dessas obras mortas. O que são essas obras mortas? A mentira, a falsidade, a idolatria, aquelas coisas que nós não deveríamos mais praticar porque agora nós somos de Cristo. Porque agora nós somos filhos de Deus. Ah, mas eu ainda não sou filho de Deus. Eu acho que eu sou, eu não sei se eu sou. Então, eu quero convidar você a aceitar a Jesus Cristo. Eu quero convidar você a deixar que Deus entre na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento conjugal e ajude você e a sua esposa, o seu marido, a se tornar uma família de Deus. Porque se eu não tiver um coração purificado, eu não verei a Deus. Infelizmente, há pessoas partindo para a eternidade todos os dias. A pergunta é, elas estão indo se encontrar com Deus de fato? Será que o que elas fizeram em vida vai refletir isso na eternidade com Deus ou sem Deus? Então, para representar esse o sangue de Cristo, o sangue de Cristo é tão poderoso que lá no Velho Testamento, este sangue foi representado pelo sangue do Cordeiro. Quando o povo de Israel foi sair do Egito, a última praga que Deus envia é para matar os primogênitos. Mas Deus falou assim, olha Moisés, orienta o povo para matar um cordeiro, pegar o sangue e passar nos umbrais da porta da sua casa, porque o anjo da morte vai passar, mas não vai tocar na casa de quem tem o sangue na porta. Ei, o sangue de Cristo, morto no Calvário, vertido na cruz, ele veio para nos proteger, mas ele também nos purifica. Quando nós aceitamos ao Senhor, quando Cristo está na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, ele purifica o nosso ser, ele nos protege do malefício, da ira de Deus. O que mais?
Como é que nós podemos purificar o nosso coração? Através da fé. Olha o que diz Atos 15:9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Purificando os seus corações pela fé. Romanos nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O homem, ele é tricotômico, conforme a teologia. Vou gastar um pouco da teologia. Então ele é feito de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Mas ele é um só. Ele é um só. Quando o homem se afastou de Deus, lá no Jardim do Éden, comunhão total, quando ele se afastou, o que foi que morreu desses três elementos do homem? O espírito. O espírito morreu. Porque era o espírito que reinava, era o espírito que conduzia a alma e o corpo. Mas o espírito morreu. Então, quando Jesus vem e dá a sua vida por nós, ele religa, ele dá oportunidade. A palavra de Deus diz assim, que até dá um direito para você de entrar no Santo dos Santos. Ele religa a sua alma, ele ressuscita esse espírito. Ressuscita esse espírito. E ele envia o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos ajudar. E o Espírito Santo vem, então, para cooperar, para nos levar a essa religação com Deus. E o que é que a palavra faz? A palavra, ela está escrita, ela está falada. Então ela precisa de um meio, de um canal para entrar dentro desse homem. E qual é o canal? O ouvido. Um dos nossos 5 sentidos. Então a palavra entra pelo nosso ouvido, chega em nossa alma, e aí os nossos sentimentos, as nossas emoções são tomados por essa palavra. Mas diz Hebreus que ela não fica só no campo da alma, do conhecimento, da razão, não. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. E na divisão da alma e do espírito, essa palavra, ela então vira rema, ela se conecta com Deus, com esse espírito e subjuga então. Subjuga a alma para as coisas de Deus. O espírito revive, ressuscita e então subjuga a nossa alma. E uma vez subjugada a nossa alma subjuga o nosso corpo e então nós passamos a servir a Deus da maneira que Ele quer. O homem ressurreto, a nova criatura. O velho homem já passou, eis que tudo se fez novo, diz a palavra de Deus. Então eu preciso da fé. E para que a fé cresça dentro de mim, para que a fé tome corpo, para que a fé se estabeleça dentro desse homem interior, eu preciso da palavra. Sem a palavra eu não vou conseguir adquirir fé. Como que nós podemos manter o nosso coração limpo? Salmo 119, que nós já lemos, diz: como purificará o jovem o seu caminho? Olha a primeira dica: observando conforme a tua palavra. Eu primeiro preciso observar. Observar o meu andar, o meu agir com a minha esposa, o meu agir com o meu esposo, está conforme a palavra de Deus? O meu agir como marido, como esposa, está conforme a palavra de Deus? É observar. Segundo, com todo o meu coração te busquei. Eu preciso buscar. Eu preciso buscar a limpeza. Se uma vez que eu entendi que eu não estou andando de acordo com a vontade de Deus no casamento, então eu preciso buscar a Deus para aprender. Como é que é isso? Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Como é que é isso? Como é que eu busco isso? A palavra vai nos orientar, a palavra vai nos direcionar, a palavra vai dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que edifica, o que degrada. E terceiro, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu observo, eu busco o que é certo, o que é louvável, o que é de valor, e então eu escondo, eu guardo. Eu guardo a tal ponto de fazer com que depois eu vou praticar isso no meu dia a dia. Casamento é o melhor ambiente para se demonstrar se de fato eu estou escondendo a palavra de Deus. É no casamento.
que nós somos treinados para viver tudo o que a palavra diz de bom a nosso respeito. Foi o Senhor Jesus que nos disse, foi o Senhor Deus que nos disse que os pensamentos que Ele tem a nosso respeito são pensamentos de paz. Deus não quer o mal do seu casamento de forma nenhuma. Ele quer o bem do seu relacionamento conjugal, da sua família, do seu lar, dos seus filhos, do seu futuro. Mas eu preciso limpar o meu coração. Eu preciso sondar o meu coração. Quais são as características de um coração limpo? As características de um coração limpo é um coração quebrantado. Salmo 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você se quebranta diante de Deus? Você tem feito isso nessa quarentena, nessa pandemia? Você tem quebrantado seu coração? Você tem falado, Deus, eu preciso de limpeza no meu coração. Tem coisas que estão residindo aqui que não agrada ao Senhor, que não abençoa meu casamento. E aí você se derrama diante do Senhor. E aí você se entrega. Infelizmente tem pessoas que já não mais choram na presença do Pai, que já não quebrantam o seu coração na presença do Pai. É capaz de assistir um filme de romance, um filme que toque o seu coração, um videozinho qualquer lá, chora, mas na hora de falar com Deus, na hora de confessar as nossas culpas e pecados, não derrama uma lágrima. Coração duro, um coração fechado. E Deus está dizendo assim, olha, eu estou perto dos que têm coração quebrantado. Quebrante seu coração. Chore na presença de Deus. Põe para fora o que está aí dentro. Revela para Ele. Mas, irmão Sobral, eu não sei o que tem dentro do meu coração. Pegue o espelho. A palavra. Olhe para ela e diga o que é que tem dentro do meu coração. Mostra para mim. E Ele vai te revelar que o nosso coração precisa de limpeza todos os dias. Que o nosso coração precisa de ajuste todos os dias. O que mais? Como é que nós... A característica de um coração limpo é um coração cheio de sabedoria. Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Provérbios 2:2, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Tem muita gente fazendo loucura no relacionamento conjugal. Tem muita gente agindo com insensatez, com doideira mesmo, loucura. E a característica de um coração limpo é um coração sábio. Como é que eu adquiro a sabedoria? A inteligência eu adquiro errando. Eu erro, opa, isso aqui eu não vou fazer de novo. E a sabedoria? Eu olho aqueles que erraram e eu digo, eu não vou fazer aquilo. Eu não vou praticar aquilo porque aquilo vai estragar o meu relacionamento conjugal. Eu vou fugir da aparência do mal. Coração limpo é um coração cheio de sabedoria. Um coração limpo é um coração cheio de alegria. Olha o que Ana cantou lá em 1 Samuel 2. O meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ana estava alegre de coração,
Deus havia respondido à oração dela, Deus havia correspondido à fé dela, e ela teve um filho que foi Samuel, o maior profeta da Bíblia, e ela canta ao Senhor cheio de alegria no seu coração. O Provérbios 15:13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Eu sei que esse é um tempo que nós estamos vivendo, onde há muitos corações abatidos, há muitos corações que não conseguem ter alegria em seu rosto. Mas se nós estivermos firmados na palavra, firmados em Cristo, Ele vai depositar alegria no seu coração. Por mais difícil que pareça esse momento, Deus sempre tem uma dose de alegria para todos nós. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus tem. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei como é que está o teu relacionamento conjugal. Talvez esteja faltando alegria no teu coração, porque algo não está bem. Uma palavra dita, uma ação feita de forma impensada, mas que essa palavra encontre guarida no seu ser, no seu coração, e que Deus traga alegria para a sua alma nesse momento. Muito bem, um coração limpo é um coração cheio de obediência. Salmo 119, 112, inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Isso é obediência. Romanos 6,17, mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregue. Ainda vivendo as consequências do pecado, é possível viver com um coração obediente. Obediente à palavra de Deus, aos princípios, aos preceitos, aquilo que Deus disse a nosso respeito. Isso aqui é o manual da vida. Eu preciso aprender como viver essa vida através desse manual. Senão eu não terei um coração cheio de obediência. O que mais? Como a manifestação da pureza do coração. Como é que isso se manifesta? Então eu tinha um coração perverso, um coração obstinado, um coração contaminado. Aí eu descubro como que esse coração reage. Eu sei agora como esse coração deve ser feito e qual é a manifestação, qual é o resultado quando eu purifico esse coração. Olha o resultado. São puros de pensamento. Um coração puro, ele produz pensamentos puros. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Quando nós temos um coração purificado, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas intenções, elas passam a refletir a vontade de Deus na terra como é no céu. Olha que lindo isso. Quando você entende que Deus uniu você a essa pessoa do seu lado aí, para um propósito na terra, pode ter certeza, pensamentos bons sempre haverá. Por quê? Porque você entendeu o propósito de Deus para a sua família, para o seu casamento, que é abençoar outras vidas, é fazer com que outros conheçam a Cristo, é fazer com que pessoas sejam alcançadas para a glória de Deus. Às vezes você vai ser amigo de um outro casal que vai conhecer a Cristo por causa da sua amizade, porque eles veem Cristo no seu casamento, no seu matrimônio, na sua vida pessoal. A pureza de coração, ela manifesta também as palavras puras. Olha só, Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Você não pode ficar usando palavras chulas, palavras reprováveis com o seu cônjuge, xingando, amaldiçoando, proferindo coisas que não condizem com a palavra de Deus. Eu quero indicar um livro para você, eu não me lembro o autor, mas Há Poder em Suas Palavras. Há Poder em Suas Palavras.
E um outro livro, é um livrinho pequeno, e um outro livro é da Joyce Meyer, que diz Eu e Minha Boca Grande. Esse livro me libertou. Eu e Minha Boca Grande. Essas duas literaturas. Para que você possa ter palavras puras nos seus lábios. Para que você não condene o seu casamento, a sua união conjugal com o seu cônjuge. Quem tem pureza de coração, ele tem desejos puros. Salmo 119, 174. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei é todo o meu prazer. A tua lei é todo o meu prazer. Nossos desejos precisam ser purificados pela palavra de Deus. Quem tem pureza de coração são puros na adoração. Olha que interessante, João 4,24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não adianta ir para o culto se a minha adoração não é sincera, não é verdadeira, não é pura. Não vai chegar no trono, não vai chegar diante do Pai. Então eu preciso ter um coração limpo para manifestar essa adoração pura e sincera. Os limpos de coração verão a Deus se manifestar pureza. Os limpos de coração verão a Deus se manifestar pureza. E para manifestar pureza, eu preciso limpar o meu coração. E como é que eu faço para limpar o meu coração? Eu preciso purificá-lo. Para que então eu possa viver o que está em Mateus 5:8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A primeira imagem de Deus que você vai ver é o seu cônjuge. Porque a palavra de Deus diz que ele é feito à semelhança de Deus. Então a primeira pessoa, a primeira face, o primeiro vislumbre de Deus é o seu cônjuge. É o seu cônjuge. E se você não está enxergando o seu cônjuge como a imagem de Deus, alguma coisa está distorcida no seu coração. Alguma coisa precisa ser reparada. Alguma coisa precisa ser limpa, tirada. Fazer como aquela mulher que acendeu a candeia, varreu a casa e achou que tinha perdido um valor. Qual o valor que você perdeu dentro do seu coração? A honra, o romantismo, a atenção, as palavras de edificação. O que você perdeu que você precisa procurar dentro do seu coração? Limpe o seu coração pela palavra. Ela transforma, ela regenera, ela purifica, ela limpa. Ela tem um efeito poderoso quando aplicada de forma correta. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu matrimônio, que Deus abençoe seus projetos, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe tudo que você pôr à sua mão. Em nome de Jesus, tenha uma ótima semana e um bom domingo e até a próxima aula, se Deus assim permitir.